Estados Unidos da América, a nação mais poderosa militarmente e mais rica do mundo, sendo de longe o país com maior capacidade de projeção global da história. Possuindo uma geopolítica única e quase onipresente que se propaga por cada canto do planeta, os Estados Unidos assim se mantêm como o país mais poderoso e influente do mundo. No vídeo de hoje, vamos explorar novamente os aspectos geopolíticos dos Estados Unidos da América. Mas antes disso, não se esqueça de dar o seu apoio ao canal, se inscrevendo e compartilhando o vídeo com todo mundo que você conhece. A sua ajuda é fundamental para que eu possa continuar trazendo conteúdo de geopolítica, história, crime organizado e segurança. O meu nome é Deleon Peta e esse é o Geopolítica Mundial. A chamada parte continental dos Estados Unidos da América fica na América do Norte, fazendo fronteira com o Canadá ao norte e o México ao sul, tendo o Oceano Pacífico no oeste e o Oceano Atlântico no leste. Porém, há ainda o Alasca na região do Círculo Ártico e na região central do Oceano Pacífico, o arquipélago do Havaí. Os Estados Unidos têm origem na sua parte leste, uma região limitada pelas montanhas Apalaches, que isolava essas 13 colônias britânicas e as protegia dos territórios franceses a oeste. Após a sua independência, em 1776, as recém-independentes 13 colônias assinariam o acordo com o Império Britânico, que além de reconhecer a sua independência, ainda receberiam territórios entre os Grandes Lagos, os Montes Apalaches e os rios Ohio e Mississippi. A capacidade de visão estratégica e noção de longo prazo da elite norte-americana iria ficar claro com a chegada do século XIX, em especial quando os Estados Unidos iriam iniciar a corrida para o oeste, iniciada em 1803 com a compra dos territórios da Louisiana, que pertencia aos franceses na parte central do continente. Essa aquisição da Louisiana era um objetivo de longo prazo do presidente Thomas Jefferson, que estava especialmente ansioso para obter o controle do rio Mississippi a partir da cidade de Nova Orleans. Além do que, a partir dessa região plana, os Estados Unidos já visualizavam a estratégia de longo prazo de atingir o Oceano Pacífico. A compra do território da Louisiana iria montar o início da base do núcleo geopolítico dos atuais Estados Unidos, consolidado graças à bacia do Mississippi, que conecta o país verticalmente com acesso e controle no sul, a partir do Golfo do México até o norte, ao Atlântico, através da região dos Grandes Lagos. Isso daria aos Estados Unidos os meios necessários para, no futuro, buscar o papel de superpotência global. Afinal, esse sistema natural de rios interconectados na região central dos Estados Unidos possibilitou dois fatores fundamentais no processo de desenvolvimento da região. Primeiro, que esse é um sistema de irrigação que sustenta o maior território contínuo de terras aráveis do mundo. E segundo, por serem rios navegáveis, o transporte barato e rápido da produção regional, possibilitando aos Estados Unidos a capacidade de atingir a autossuficiência na produção de alimentos, ao mesmo tempo em que desenvolvia a sua capacidade industrial e financeira. Em 1819, se aproveitando que a Flórida estava sendo cara demais para a coroa espanhola manter, os Estados Unidos conseguem obter esse território da Espanha em troca de resolver disputas de fronteira na região do Texas. Com essa aquisição, os Estados Unidos fecharam o seu litoral sul, protegendo a vital bacia do Mississippi com a península da Flórida, e podendo assim estimular o comércio com toda a região do Caribe e América do Sul. Isto, por sua vez, iria incentivar aos Estados Unidos a implementação da chamada Doutrina Monroe em 1823, que se baseava no tripé de não permitir a criação de novas colônias europeias nas Américas, não permitir a intervenção de países não americanos em assuntos internos dos países americanos e a não intervenção dos Estados Unidos em conflitos relacionados aos países europeus, como guerras entre países e suas colônias. Essa ideia promove uma posição de isolamento dos Estados Unidos aos assuntos europeus,
ao mesmo tempo que abre caminho para que eles pudessem consolidar as Américas como sendo a sua zona de influência. Esta ideia é mais a consolidação de um pensamento geopolítico do que uma doutrina diplomática ou militar na prática, uma vez que naquele período os Estados Unidos eram simplesmente fracos demais para se contrapor ao Império Britânico ou ao Império Francês. Em todos os casos, ficará claro que o principal ator do continente americano eram os Estados Unidos, rivalizando apenas, em certo grau, com o Império do Brasil e o Império do México, sendo este segundo um possível risco direto ao sul dos Estados Unidos, motivo pela qual Washington iria apoiar a independência do Texas em 1836, garantindo que o território texano fosse um estado tampão contra eventuais agressões mexicanas que pudessem colocar em risco o núcleo geopolítico dos Estados Unidos, a partir da bacia do Mississippi. Essa rivalidade, porém, iria evoluir até 1845, quando o Texas decide entrar para os Estados Unidos, temendo uma invasão mexicana. Esta anexação, porém, traz junto as disputas territoriais entre mexicanos e texanos, o que desencadeia, em 1846, a Guerra Mexicano-Americana. Essa guerra é o segundo marco militar expressivo na geopolítica dos Estados Unidos, que, como vitoriosos, conseguem, além do reconhecimento do Texas, a anexação da Califórnia, Nevada, Utah e partes do Arizona, Colorado, Novo México e Wyoming, o que expande gigantescamente o território dos Estados Unidos e, finalmente, dá acesso livre ao Oceano Pacífico. Porém, havia um grande problema nessa recém-adquirida região, que era a baixa população. Mas, para a sorte das lideranças norte-americanas, isto é revertido com a descoberta de enormes jazidas de ouro, que impulsionam imigrantes do leste do país a irem para o oeste, além de atrair imigrantes de todo o planeta para a região, que em pouquíssimo tempo seria o segundo bolsão populacional do país. Ou seja, a consolidação desse formato geográfico beneficiou enormemente os Estados Unidos, com os Grandes Lagos ao norte e montanhas Apalaches no leste que protegeram os bolsões populacionais na parte oriental do país, dando a Nova York, Washington, Filadélfia e Boston segurança e estabilidade suficiente para se desenvolverem sem precisarem se preocupar com ameaças militares de países estrangeiros. Ao passo que os bolsões do oeste, que possuem cidades como Los Angeles e São Francisco, ficaram protegidas por diversos desertos extremamente hostis e ainda pela Cordilheira das Montanhas Rochosas, fator que iria inibir qualquer possível ambição mexicana de algum dia tentar ressuscitar o seu império e retomar os seus territórios ao norte. Em outras palavras, simplesmente não só não existem atores militares na América do Norte capazes de ameaçar aos Estados Unidos, como ainda por cima, mesmo que existisse, a geografia protege o seu território enormemente, podendo então focar na construção interna de sua base industrial e agropecuária de forma praticamente intocada, que seriam impulsionadas através de uma enorme e eficiente rede ferroviária que ligariam portos estratégicos nos dois principais oceanos do mundo ao mesmo tempo. Novamente a sorte cairia em cima dos Estados Unidos em 1867, quando o Império Russo, cansado de manter a sua cara e pouco produtiva colônia no Alasca, vê com perigo o risco do Império Britânico invadir a região. Para evitar isso, decide então vender a região para os Estados Unidos, que a partir daqui poderiam não apenas formar um arco geoestratégico no nordeste do Oceano Pacífico, que serviria para proteger a sua costa oeste, mas também no futuro iria servir de ponte para se projetar pelo extremo norte do planeta. Esta nação assim chegaria na segunda metade do século XIX, tendo acesso direto aos mercados asiáticos e oeste das Américas a partir do seu litoral oeste, e acesso direto à Europa, África, Mar Mediterrâneo e parte leste das Américas a partir da sua costa leste. Mas um outro benefício geográfico dos Estados Unidos foi o fato de estarem sobre uma vastidão de recursos minerais, energéticos e estratégicos dentro do seu próprio território continental, e esse acesso interno e direto, sem maiores riscos, ainda iria garantir para o país a autossuficiência energética,
que, somado a fatores históricos, econômicos e culturais, iria impulsionar o seu rápido desenvolvimento industrial sem precisar se preocupar demais com a importação de petróleo ou gás ou carvão, e muito menos sem precisar se preocupar com eventuais bloqueios navais por outras nações. Curiosamente, o petróleo era tão abundante em território norte-americano e tão próximo da própria superfície de algumas áreas dos Estados Unidos que não havia necessidade de grandes investimentos ou tecnologia na exploração desse recurso. A equação de uma nação abastecida por um mar de energia, com enormes recursos minerais e agropecuários, sem ameaças externas, com uma cultura de profundas pesquisas em desenvolvimento tecnológico e com um Estado parceiro de grandes capitalistas ambiciosos, não poderia ter outro resultado senão o de uma nação extremamente poderosa, que no fim do século XIX, ainda na década de 1890, iria superar em produção industrial a então maior potência do mundo, o Império Britânico. E em 1898, os Estados Unidos deixam claro que a ordem mundial eurocêntrica finalmente caminhava para o fim, com duas ações importantes. Primeiro, com a anexação do longínquo território do Havaí, que servirá como base principal da Marinha norte-americana no Pacífico, projetando o poderio do país na Ásia de forma direta e com a Guerra Hispano-Americana, onde pela primeira vez uma nação não europeia derrotava um império europeu em posição defensiva em seus próprios domínios. Como resultado, conseguindo se projetar sobre Cuba, o que garante a segurança e hegemonia norte-americana sobre o Caribe, e Guam e Filipinas, que aumentam a sua capacidade de pressão e influência sobre o Sudeste e Leste Asiático. Outra aquisição importante da Guerra Hispano-Americana é Porto Rico, que se torna um território não incorporado dos Estados Unidos. Assim, a partir de Guantánamo em Cuba e Porto Rico, as forças navais americanas conseguem estrutura e capacidade operacional suficiente para negar acesso à região do Caribe a outras forças não americanas ou hostis aos Estados Unidos, formando um poderoso arco defensivo a partir da Flórida até o Panamá, passando pelo Caribe, que protegem o núcleo geopolítico dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que conseguem dar a capacidade bioceânica única que o país tem, o que os torna uma superpotência global de fato. Não à toa, a questão da Revolução Cubana, décadas depois, foi algo extremamente sensível para a política externa dos Estados Unidos, especialmente com a aproximação cubana com a União Soviética. E não à toa, os Estados Unidos mantêm, no extremo leste da ilha, a base de Guantánamo. Contudo, o verdadeiro ponto de projeção na capacidade dos Estados Unidos de fato se dá a partir da construção do Canal do Panamá em 1913, dando uma capacidade para a Marinha dos Estados Unidos poder ter uma mobilidade única na história do mundo. Graças à construção do Canal do Panamá, o tempo de locomoção naval foi reduzido em pelo menos 90%, com a possibilidade de mobilizar tanto a sua marinha mercante como a sua marinha militar entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico a partir do Istmo da América Central, sem precisar passar pela passagem de Drake ao sul do Chile e Argentina, pelo Cabo da Boa Esperança na África do Sul ou ainda através do Canal do Suez no Egito. Essa configuração única faz com que os Estados Unidos sejam o único país do mundo cujo o núcleo geopolítico se dá parcialmente fora de seu próprio território, consolidado pela Bacia do Mississippi, Golfo do México, Caribe e Canal do Panamá. Assim, nota-se que com o rio Mississippi correndo praticamente de forma vertical e ligando o Golfo do México no sul aos Grandes Lagos no norte, de onde é possível por rios grandes e largos atingir o Atlântico Norte, os Estados Unidos formam uma espécie de acesso ao Oceano Atlântico, que também possibilita chegar ao Oceano Pacífico ao sul através do Canal do Panamá, fato que garante aos Estados Unidos que eles tenham uma marinha extremamente ágil e flexível, seja ela mercante ou militar. E que, devido a essa absurda extrema distância litorânea, faz com que qualquer nação que eventualmente tente bloquear os Estados Unidos tenha que ter uma marinha grande o suficiente para bloquear muitos pontos de acesso de forma simultânea, algo que até os dias de hoje simplesmente nunca ocorreu. Com base nisso, a estrutura do pensamento geopolítico dos Estados Unidos,
bem como seu planejamento geoestratégico, é praticamente o mesmo que o do Império Britânico, mudando apenas o seu grau de projeção. E não por coincidência, mas sim por dois fatores especiais. Primeiro, que obviamente, como os Estados Unidos foram parte do Império Britânico, herdaram diretamente a sua cultura e modo de pensar. E segundo, o seu isolamento geográfico é, em certo grau, o equivalente ao das Ilhas Britânicas, mas numa escala muito maior. Ou seja, tal como os ingleses utilizaram seu distanciamento geográfico para ter uma geoestratégia rápida e precisa para se aproveitar das divisões internas dos Estados europeus, os Estados Unidos fazem o mesmo, só que numa escala global. Não é à toa que a sua orientação geopolítica é influenciada parcialmente por Mackinder, cujo o vídeo já expliquei aqui no canal e deixarei na descrição do vídeo, como ainda será baseada numa adaptação alternada e mais profunda do pensamento mackinderiano que foi proposta por Alfred Thayer Mahan. O que significa que a linha da geopolítica dos Estados Unidos irá tirar vantagem do seu isolamento, ao não precisar se preocupar com a necessidade de gastar recursos com a defesa terrestre. Os Estados Unidos podem então concentrar as suas forças na capacidade naval para foco no exterior, para então projetar pontualmente sua força através de uma marinha poderosa através da Eurásia e África, tirando vantagem das rivalidades internas dos países desses continentes, escolhendo aliados conforme a sua conveniência e necessidade. Logo, apesar da retórica pró-liberalismo e pró-democracia, essa estratégia de seleção de aliados de acordo com a necessidade do momento faz com que os Estados Unidos não tenham problemas em apoiar ditaduras, caso isso seja necessário para lidar com outros estados rivais. Assim, ainda que a sua doutrina diplomática e retórica sejam baseadas na expansão idealista da democracia, visando com isso um possível mundo mais estável, por outro lado, pontualmente, não há problemas para Washington ter este pragmatismo geopolítico. No caso da Eurásia e África, em especial, para evitar que uma única força ou bloco se consolide na região do chamado Coração Continental, através de 3 eixos geoestratégicos principais. No primeiro, garantindo a sua influência sobre a Europa na forma da OTAN, o que garante que nenhum ator europeu possa ficar excessivamente forte a ponto de contestar ou desafiar a liderança dos Estados Unidos na região. No segundo, estimulando divisões e hostilidades no Oriente Médio. E no terceiro, no leste e sudeste asiático, se associando com países locais de orientação também naval que possam servir de plataforma para que os Estados Unidos possam pressionar ou bloquear a ascensão de forças asiáticas continentais. Já no caso das Américas, tida como sua zona de influência natural desde o estabelecimento da já mencionada doutrina Monroe, lideranças pouco ambiciosas, desorganizadas ou corruptas facilitam a projeção dos Estados Unidos, que permanece incontestável, sem precisar de grande grau de esforço na região. Esta característica única na história, de autossuficiência interna na maioria de suas necessidades, acesso simultâneo aos 2 maiores e mais importantes oceanos do mundo e isolados por terra de ameaças à sua segurança, dão para os Estados Unidos condições de serem o único país do mundo que tem a liberdade de escolher quais guerras vai travar, além de quando e como irá travá-las. Uma vantagem extremamente absurda em um cenário mundial. Porém, por consequência dessa presença global, vem o alto preço de ter que manter de forma permanente um grande corpo militar e de ter que cuidadosamente construir alianças estratégicas em termos bastante específicos, além da obrigação de ter que ficar permanentemente na liderança tecnológica. Uma vez que essa presença, por ser global, acaba sendo diluída e apoiada na capacidade de movimentação rápida de forças mais equipadas e mais avançadas tecnologicamente do que os seus rivais. Ou seja, a perda da liderança tecnológica poderia eventualmente significar que novos atores mais pesados iriam surgir em pontos específicos do globo, capazes de desafiar regionalmente esse poderio diluído dos Estados Unidos.
Nos últimos anos, diversos autores têm apontado que, conforme o centro gravitacional econômico mundial tem se afastado do Atlântico Norte e se dirigido para a Ásia, isso poderia representar uma eventual decadência ocidental. Porém, mesmo que o eixo econômico se direcione para a Ásia, isso não irá significar necessariamente uma decadência ocidental, mas sim europeia, uma vez que os Estados Unidos continuarão tendo acesso direto e predomínio sobre o Oceano Pacífico e, por consequência, ao leste e sudeste asiático. Assim, os desafios norte-americanos são muitos, mas a sua geografia, somada a uma doutrina geopolítica eficiente, conseguem ainda dar aos Estados Unidos energia política suficiente para manter a sua liderança. A menos que, eventualmente, suas lideranças não consigam administrar esses aspectos de forma eficiente e venham a cometer repetidamente uma grave série de erros em sua política externa e interna. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar os seus comentários abaixo no vídeo e compartilhar ele com todo mundo que você conhece. Só assim eu poderei continuar trazendo material de inteligência, geopolítica, história e segurança para vocês. Abraços e até a próxima!